O tema escolhido hoje, como diz o próprio título aí, é Desenvolvei a vossa salvação. É o assunto que nós vamos tratar hoje. Bom, coloquei essa foto, acho que ilustra bem esse tema, né? O desenvolvimento da vida. Estou falando aí da vida vegetal, que é uma vida mais elementar, mas nessa tarde eu quero começar lendo um versículo que traz o assunto do nosso tema. Filipenses capítulo 2, versículo 12, e diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. Eu vou ler de novo essa parte que está em negrito, né? Desenvolvei a vossa salvação. Mas a pergunta, o que é desenvolver a salvação? O que o apóstolo Paulo quis dizer com o desenvolvimento da salvação? Vocês já pararam para pensar nisso? Bom, para falar disso, nós não podemos deixar de expor quais são os 3 estágios da salvação. Então vamos lá. Vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que já está projetado aí na tela. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é 1 Tessalonicenses 5, 23. Então, observem bem esse quadro. Nós temos aqui o corpo, a alma e o espírito. Como diz o versículo, são 3 partes do mesmo ente, mesmo indivíduo, o homem, né? A salvação, ou seja, o processo que Deus quer trabalhar em nós, envolve as 3 partes do nosso ser. Nosso ser é tripartido, envolve corpo, alma e espírito. E é preciso saber que esse ser tripartido, que é a sua pessoa, é a minha pessoa, tem um chamamento. Nós somos chamados. Você tem um chamado. E você foi escolhido. Se você está aqui agora prestando atenção nessa lição, é porque você foi escolhido. Então vamos ler mais 2 versículos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Lembra que eu acabei de falar aqui, que você foi escolhido? Você tem um chamado e foi escolhido? Então o Senhor predestinou. Nos predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Meu amado, preste atenção no tamanho dessa bênção. Predestinado para ser conforme à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E tem mais, seguindo mais adiante. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Então, qual que era a nossa história? Onde que nós estávamos, né? A gente estava sobre trevas. Efésios, capítulo 2, começa falando que nós estávamos mortos nos nossos delitos, pecados, nós estávamos no curso desse mundo, éramos já filhos da desobediência, mas como também diz Colossenses 1,13, fala que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, o reino do Filho do seu amor, o reino do Filho amado. Ou seja, nos trouxe para a igreja. A igreja é o reino do Filho amado, ela é o corpo de Cristo. A igreja é o lugar onde o Senhor pode reinar, onde Ele pode fazer sua vontade. É a realidade do reino dos céus aqui na terra. Então, voltando à pergunta, o que é desenvolver a salvação? Vamos pensar aqui de novo. A vida cristã, você está subindo aí, cada dia um degrau, está passando por estágios. Então, o que é de fato desenvolver a salvação? Vamos falar do primeiro aspecto, que é o que se refere ao tempo desde quando nós aceitamos a Cristo até a maturidade espiritual. É o crescimento da vida cristã. E há um segundo aspecto também, que refere-se ao tempo da maturidade.
desde ele, né, chegou à maturidade, então até o fim da nossa vida nessa terra, nós precisamos perseverar para desenvolver. O começo é assim, ó. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Olha que riqueza isso. Então quer dizer, nós nascemos de novo, estamos aprendendo as coisas espirituais, estamos comendo o alimento espiritual, então precisamos desejar como uma criança deseja o leite genuíno, que é aquele que dá crescimento, nós precisamos também desejar ardentemente. Ou seja, Deus, Ele quer salvar a nossa alma. Pois que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Mateus capítulo 16, versículo 26. Vamos entender melhor a nossa alma. As partes da alma. Primeiro eu vou falar da mente, que é a sede da alma, né? A parte do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da memória, né? É o seu HD, seu armazenamento, seu disco rígido, né? Como para quem entende aí de linguagem informática. Mas tem também a parte chamada vontade, que é o instrumento que nós usamos para tomar decisões, o poder que nós temos para escolher as coisas. E por fim, a alma também é composta de emoção, que é também um instrumento onde nós expressamos nossos sentimentos, onde nós manifestamos nossos gostos, onde tem nossa simpatia, alegria, tristeza, amor, ódio. Quer dizer, se uma pessoa fica calada o tempo todo, você não a conhece, mas quando ela começa a falar e expressar suas ideias, opiniões, seus sentimentos, fala das suas decisões, então nós conhecemos a sua alma, suas características, né, interiores. Deus, Ele quer preencher-nos completamente com a sua vida e natureza. Você pode olhar isso em 1 Pedro, aliás, 2 Pedro, capítulo 1. Fala que Deus nos tem dado todas as coisas que conduzem à vida e piedade, para nós nos tornarmos participantes da natureza divina. Por isso é que nós precisamos da igreja para desenvolver a nossa salvação. Porque é através desse instrumento maravilhoso de Deus, o corpo de Cristo, é que nós podemos viver a vida cristã e ser aperfeiçoados, ser mais aperfeiçoados. Sozinho, em casa, eu posso ler a Bíblia, posso orar, posso fazer muitas coisas. Por exemplo, como que eu desenvolvo a salvação individualmente? Então, se eu estou em casa, eu estou lendo a Bíblia, eu posso ler livros espirituais todos os dias. Eu estou constantemente invocando o nome do Senhor e estou orando para estar mais próximo de Deus e ser transformado e fazer a vontade de Deus. Mas eu também preciso de uma vida coletiva. Coletivamente é o quê? É participar das reuniões da igreja, participar no que diz respeito a servir os irmãos, sair para pregar o evangelho, serviços práticos da igreja. Isso é que vai fazer a diferença na questão de desenvolver a minha salvação. Ou seja, eu preciso voltar meu coração para Deus. Então, vou fazer aqui um resumo rápido da nossa lição, né? Falamos de 3 estágios do desenvolvimento da nossa salvação. Então, vou colocar aqui três tempos, né? O passado, o presente e o futuro, para explicar melhor. Então, a etapa, eu fui salvo. A primeira etapa, eu fui salvo. Presente, eu estou sendo salvo. E no futuro, eu serei salvo. Vamos explicar melhor. Onde que eu fui salvo no passado? No meu espírito. Então, olha só, no passado, eu fui salvo no meu espírito. No presente, eu estou sendo salvo na minha alma. E no futuro, meu corpo será salvo. Vou receber o corpo de glória. Como é que chama isso na Bíblia? Qual é o termo teológico? A salvação do Espírito, que foi quando eu criei no Senhor, chama-se justificação. A salvação presente, que é a da minha alma, que eu estou sendo salvo, é a santificação. E o fim desse processo culmina, né, redunda, resulta na glorificação. É receber o corpo de glória. Esse é o termo teológico. E como que isso acontece? A salvação do meu espírito, que foi no passado, ela ocorreu de imediato. No momento em que eu confessei os meus pecados, crendo no Senhor, e ali fiz aquela oração de entrega, invoquei o nome do Senhor, e o Senhor soprou, eu recebi o Espírito, ou seja, fui salvo imediatamente, fui justificado, meu espírito foi salvo.
Mas a minha alma já é diferente, eu preciso perseverar. Eu estou sendo salvo, é um processo contínuo de santificação. Dia a dia, o Senhor vai trabalhando a sua natureza santa em mim. E no futuro, como diz o capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versos finais, fala que é num piscar de olhos. Quer dizer, é como se fosse um estalar de dedos e, de repente, isso é, para quem estiver vivo, né? Porque quem já dormiu no Senhor já vai ressuscitar em corpo de glória. Mas, para quem estiver vivo, vai ser transfigurado, corpo de glória, e então arrebatado. Agora, essa salvação no passado, eu fui salvo de quê? Sim, eu fui salvo no meu espírito, eu fui justificado, ela ocorreu instantaneamente. Mas eu fui salvo de quê? Eu fui salvo da condenação do pecado. Antes, eu não era justo diante de Deus. A minha sentença, Romanos capítulo 6, fala que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então eu fui salvo dessa condenação. E no presente? No presente, eu estou sendo salvo de quê? Do poder do pecado. Hoje, o pecado ainda exerce poder. Lembra Gênesis 3? O homem desobedeceu a Deus comendo do fruto da árvore do conhecimento. E em Romanos 5 fala que, por causa disso, dessa desobediência, o pecado entrou no mundo e a morte passou a reinar, a governar. O pecado tem domínio. Então, a salvação progressiva da nossa alma, por meio da natureza santa de Deus entrar em nós, nos livra do poder do pecado. Mas não nos livra da presença, porque já é no futuro. A presença do pecado, a corporificação do pecado, que vai ser lançada no lago de fogo, que é Satanás e o diabo, esse pecado, nós vamos ficar livres da presença dele definitivamente no futuro, quando o Senhor voltar e nós somos arrebatados, ou se tivermos falecidos, dormidos no Senhor, ressuscitaremos já em corpo de glória, se estivermos vivos, seremos transfigurados, então arrebatados. E por fim, eu quero deixar aqui o fundamento bíblico, né? Da questão da justificação, né? A salvação no passado, está lá em Romanos 4, 25. Também Tito, né? Tito capítulo 3, versículo 5, fala dessa salvação do Espírito. João capítulo 1, versículos 12 e 13, e o capítulo 3, versículo 5. Depois a salvação. Aliás, eu vou passar aqui bloco por bloco, vamos passar aqui. Vamos pegar primeiro esse primeiro bloco, que foi a salvação que eu recebi no passado, que foi imediata, instantânea. Então, olha só, no passado eu fui salvo no meu espírito, essa salvação se chama justificação, ela ocorreu instantaneamente, de modo imediato, e me salvou da condenação do pecado, e o fundamento bíblico está em Romanos 4, 25, Tito 3, 5, João 1, 12 e 13 e João 3, 5. Eu poderia citar várias outras referências bíblicas, mas eu vou permanecer nessas aqui para não estender mais. Bom, no presente eu estou sendo salvo na minha alma, é o processo de santificação, é esse termo teológico, ela ocorre progressivamente, me salva do poder do pecado, e aí Filipenses 2,12, que nós já lemos, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, que fala da finalidade da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. E por fim, no futuro, eu serei salvo. Aonde? No meu corpo. Como que se chama isso? Glorificação. Como que ela ocorre? Definitivamente. E me salva de quê? Da presença do pecado. Lembra que eu citei 1 Coríntios 15? Então tá lá, 1 Coríntios 15, 51, 52, Filipenses 3, 20 e 21. Esses versículos vão falar da questão do arrebatamento, da glorificação, né? Então está aí o nosso quadro novamente. Eu quero que vocês tenham toda a bênção de conhecer esse desenvolvimento da salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o Senhor.